Pedro, capítulo 2, vou ler os versos de 10 a 16. Antes nós já vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse culto, pelos cânticos, pelas orações, pedindo que Ele nos oriente mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor. Podemos cantar, ó Deus, saber que o Senhor é aquele que nos protege, ó Deus, aquele que é graça, é alívio, é sustento para todos os que confiam, ó Deus. Pai amado, o Senhor possa cada dia mais nos atrair, nos colocar na Tua presença, ó Pai, assim possamos ver a Tua presença, possamos ter respostas, ó Deus, às nossas orações, ter direção para a nossa vida, ó Pai. Obrigado, Pai, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós que estamos aqui nesse momento, que vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus. Fale conosco mais uma vez, nos fortaleça, ó Deus, na verdade que é a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 10 a 16. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidade eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Nós temos estudado 1 e 2 Pedro, falamos que em 1 Pedro nós temos mais uma carta de consolo, Pedro falando àqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, mandando eles perseverarem na fé. Já 2 Pedro, uma epístola onde Pedro fala a uns irmãos, já os exortando e também os, digamos assim, os avisando, né, do perigo dos falsos profetas. É importante a gente ver esses dois tipos de palavra, né? Pedro, como um bom pastor, ele não era aquele que só chamava atenção e falava, e até como nós lemos hoje, né, estava bravo aqui Pedro. Mas um homem que falava para que eles pudessem ter paciência, que eles pudessem sofrer, ter paciência no sofrimento, e também um homem que chamava atenção quando era necessário. Em 2 Pedro, nós vimos que, desde o início, Pedro disse que queria deixar essa palavra, porque ele já em breve iria partir, e ele queria deixar essa palavra àqueles irmãos. E nós vimos que ele está falando, principalmente à igreja, do perigo dos falsos mestres. 1 Pedro, o perigo vinha de fora, né? As perseguições de fora para dentro. E agora, Pedro fala do perigo
de falsos mestres, pessoas que entrariam na igreja, que juntamente com aqueles irmãos seriam recebidos, digamos assim, por profissão de fé, mas em determinado momento eles se mostrariam que eles eram não verdadeiros cristãos e tentariam entrar e seduzir com mensagens erradas de pecado. Então nós falamos quem eram esses falsos mestres, né? No capítulo 2 aqui, eles eram promotores de falsas doutrinas. A ideia de falso não é algo à vista, né? Às claras. Então é alguém que tentava falar uma palavra que aparentemente era boa, mas na verdade era má. E não só falsa era a doutrina, mas nós vimos que eles tinham uma falsa conduta, e nós vimos que tudo que eles faziam era movido pelo dinheiro, por estarem assim enganando, para possuir os bens. E aí nós vamos ver aqui também ter uma vida totalmente dissoluta. Assim eles estavam interessados tanto no dinheiro das pessoas, como também na maldade, na exploração das pessoas. Desde o começo aqui do capítulo 2, fica claro que o que Pedro está dizendo é que essas pessoas não vão ficar impunes, que há um preço muito alto para aqueles que se afastam, para aqueles que tentam, digamos assim, viver um evangelho falso, pregar um evangelho falso. E aí a gente vê já no início aqui, no capítulo 2:2, falando a respeito, capítulo 3, no final do capítulo 3, falando que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. E a gente vai ver vários versículos repetindo sobre a punição desses falsos profetas. Alguns argumentos que nós estudamos na semana passada, que Deus julgou a anjos, Deus julgou o mundo pré-diluviano, Deus julgou Sodoma e Gomorra, por que não iria julgar os falsos mestres, os falsos profetas? E quando ele conta essas coisas, para que eles estivessem atentos, que seriam julgados, que o pecado não sai impune. Nesse capítulo 2 também ele fala que Deus livra os seus, Deus livrou Noé, Deus livrou Ló, que Deus julga os injustos, mas de boa vontade ele também escolhe os seus, ele salva, ele utiliza de misericórdia. E aqui então, no capítulo 2, versículo 10 em diante, nós vamos ver ainda como se fosse uma continuidade, falando a respeito dos falsos profetas. Então vamos ler aqui o versículo 10 e 11 novamente. Falando dos falsos profetas, o versículo 10 diz: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, versículo 10, aqui fala que os falsos mestres, eles eram homens que viviam as suas paixões. Em algum momento nós falamos na semana passada que eles nem tinham intenção de esconder. Eles achavam que era correto aquela vida. Então não é aquele que faz alguma coisa errada escondido. Eles queriam que os outros todos fizessem o mesmo, que eles achavam que não tinha problema algum. E aqui a gente percebe uma característica: menosprezar os outros. Menosprezavam a Deus, menosprezavam os verdadeiros cristãos e menosprezavam o governo. Esses falsos mestres, eles basicamente não admitiam ser corrigidos. Pessoas fortes, eu faço é assim mesmo, não escondo nada de ninguém, e o que eu faço está certo. E aí, para você ter uma conduta assim, digamos, arrogante, você tem que atacar os outros. E aí eles tinham esse atacar às autoridades, tanto civil como religiosa. O texto fala que anjos maiores em força e poder não proferem contra elas juízo.
É curioso, a gente tem pouca informação a respeito dos anjos, né? E eu estava pensando aqui nessa passagem. Essa passagem está dizendo que anjos não ficam lá falando com Deus, né? Olha lá, aquela autoridade lá, que lá não vale nada, né? Olha aquele outro, olha aquele que é mau. E aí eu estava pensando, o que aconteceu? O homem, quando Eva pecou, Adão pecou, ou seja, não tinha mais ninguém, né? Toda a humanidade pecou, e aí que a gente vê o pecado original. Mas quando os anjos se rebelaram, houve um anjo que se rebela e um grupo que vai com ele, e os demais ficaram. Então é difícil a gente entender como que funciona todas essas coisas, mas a gente crê que não tem mais anjo caindo, né? O que caiu, o que era para cair, já caiu já. E esses anjos, eles não infamam, eles sabem o quê? Que o justo juiz é Deus, é quem deve a cada um julgar. E trazendo para o nosso tempo, irmãos, aqui a gente pode aplicar tanto a qualquer um de nós, como aos falsos profetas. Falsos profetas existem em todo o tempo. Hoje você vê pessoas explorando, outras financeiramente, engordando financeiramente as suas contas, explorando maliciosamente os outros. Então, irmãos, aqui não é um momento nem fofoca gospel para a gente ficar contando da vida dos outros, né? Mas a gente sabe que existe muita coisa estranha por aí. E por aí e por todo lado, né, irmãos? Não estamos falando, é fácil apontar lá longe, né? Mas existe em todo lugar pessoas que se deixam levar pelo pecado. Esquece qual é o objetivo do ministério. Estou falando dos profetas, dos pastores, dos líderes. Esquece qual é o objetivo do ministério e parte para aproveitar desse ministério. Eles até pregam e fazem grandes coisas, mas a intenção deles é ter mais, explorar mais. E a intenção também é na malícia. Quantas tristes histórias, né? De líderes que já se separaram, estão lá no 3º, 4º casamento, e líderes que abusaram de pessoas da própria igreja, e assim por diante. Esse quadro que a gente vê aqui. E o menosprezar a autoridade, né? Geralmente é isso que acontece, as pessoas não têm humildade, eles se acham maiores. E aí, trazendo para o cristão comum, né? A gente percebe que hoje também nós vivemos esse tempo em que cristãos não atentam para a verdade. Olha, se líderes estão assim, imagina os outros, né, os demais, pessoas que vivem de qualquer forma, e aí, não querendo apontar, mas às vezes apontando já, você tem denominações, você tem grupos de pessoas que se denominam evangélicos, cristãos, mas de cristãos não tem nada. Eu vi um pastor falando um trechinho, falando a respeito dessa religiosidade de paz e amor, e muitos pastores que estão por aí na mídia, que vão em programas, e você nunca vê eles falando contra o pecado, contra o mal, ele citando o nome de um pastor, e citou o nome de um jogador de futebol, que não é difícil a gente saber quem é, né? Um tal de Neymar, vou falar logo de uma vez, mas contando que depois de ter problemas com a justiça, depois de ter adulterado, no mesmo dia ele postou lá um stories lá, de uma pregação de um pastor, não vou falar o nome do pastor, mas uma pregação do pastor que falava de misericórdia, de bondade. O que está de errado nisso? Não estaria nada errado se daquele dia em diante ele fosse um homem santo, que ele realmente estivesse ouvindo da misericórdia e do perdão de Deus. Mas muitas vezes, aí tira o nome dele, muitas vezes pessoas ouvem essa palavra de misericórdia só para ficar tranquilo, para pecar mais com tranquilidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesse sentido, aí há pessoas, há profetas e há todo um contexto geral onde a maldade simplesmente, tá bom desse jeito, né? Deus sabe da minha vida e não tem problema, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alegre, e aí vai por diante, assim, né? Infamando os outros. E essa questão de autoridades, eu achei curioso, né, que nós estamos vivendo numa época que falar mal de autoridade parece que até é comum, né? Tão normal.
Não é não, irmãos, a gente tinha que parar com isso. A gente, não sei, né? Não sei se os irmãos fazem isso. Eu acho que não, que eu não faço. Mas a gente em geral, né? Por que você vai difamar uma autoridade lá na internet, no Facebook, escrever palavrões ou palavras duras? Você falar que o outro é corrupto, é isso, é aquilo? O que nós vamos acrescentar com isso tudo? E eu lendo esse texto, exatamente a gente percebe que é um grande mal falar, né? Deus vai julgar todas as coisas. E aí tem uma frase que eu li que diz o seguinte: talvez você não possa respeitar a pessoa que ocupa o cargo, mas deve-se respeitar o cargo em si. Toda autoridade vem de Deus. Então você não pode chegar lá diante de uma pessoa que ocupa um cargo, né, de alto, sei lá, um ministro da não sei o quê, né, e chegar e falar tudo quanto é coisa daquela pessoa. Quem somos nós para fazer isso? E aí, hoje em dia, a gente vê, né? Eu até vi um vídeo de uma pessoa levantando no avião e falando mal de um ministro lá, e aí ele falava: eu tenho direito de me expressar. Ué, eu tenho direito de me expressar, então agora eu tenho direito de olhar para a cara do outro e falar: você é um ignorante, você é um ladrão, isso é direito de se expressar? Então as pessoas estão confundindo as coisas. Eu tenho que respeitar uma autoridade, eu tenho que cuidar, né? Eu posso orar para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja tirando, Deus esteja colocando, mas esse texto fala bem isso, né? Aqueles que seguem a carne, que menosprezam qualquer governo e são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, bem aqui. Versículo 11 e 12. Versículo 13, irmãos. Não, versículo 10 e 11. Versículo 12, irmãos. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Aqui nós vemos essa ideia de falar do que não conhecem, do que não entende. E a gente pode dizer que esses querem ser doutores em assuntos, principalmente aqui no aspecto espiritual, e que eles são ignorantes. O que Pedro chama? Chama eles de brutos, irracionais. São pessoas que não conhecem a verdade. Estão atacando aquilo que não conhecem, aquilo que acham, que supõem conhecer. Então esse é o pecado da blasfêmia. Os falsos mestres entram nesse pecado da blasfêmia. E aí a gente percebe, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que expulsar o falso mestre, se ele estiver dentro da nossa igreja. Mas estes, como diz o texto, são brutos, são ignorantes. Às vezes a gente fica bravo com alguma pessoa porque não aceita a Bíblia, porque não entende no Evangelho, mas a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então não há como você querer que uma pessoa cega enxerga, né? A não ser que Deus abrir os olhos daquela pessoa. Eles falam do que não entendem, eles atacam o que não sabem. Basta a gente lembrar de Paulo, né? Como que Paulo ele perseguia a igreja? Porque ele estava com os olhos vendados. Na conversão ele teve como se fosse uma cegueira para que ele pudesse enxergar novamente, né? Dá muita ideia desse enxergar espiritual. Então o mundo ataca, blasfema, ataca, e não adianta às vezes a gente falar muitas coisas para eles porque eles não vão entender. E assim como querer culpar, né, as trevas porque não são luz, e não são luz porque não são mesmo. O apóstolo aqui fala então que eles são brutos, irracionais, sábios de si mesmos. Versículo 13 e 14: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidade.
eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Interessante que quando a gente lê um texto desse, parece que ele pode estar falando de qualquer pessoa, menos de um mestre de uma igreja, menos de alguém que está dentro de uma igreja. Mas esses são os falsos mestres, e eles existem sim. E a gente, infelizmente, às vezes é muito ingênuo em não perceber, né, certas pessoas que aparentemente estão querendo falar em nome de Deus, mas na verdade só estão querendo proveito pessoal, querendo ganhar com isso. Então aqui, mais uma vez, vai falar da vida, uma vida bem imoral, de luxo. Aqui, quando ele diz em pleno dia, que eu disse, parece que Pedro está muito bravo. Então Pedro, ele fala mesmo, né, do tudo que ele estava sabendo ali, do que quem eram esses falsos profetas. Quando ele diz em pleno dia, geralmente o pecado é cometido às escondidas e de noite, né? Por exemplo, a pessoa que vai fazer um assalto, ele espera todo mundo dormir para assaltar, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia ao meio-dia estão assaltando por aí no sinaleiro com 300 pessoas em volta. Mas é uma forma, né, de tentar fazer algo escondido de noite. E esses aqui não, em pleno dia. Quando diz aqui se regalam nas suas próprias mistificações, é que eles enganam os outros, né? Essa palavra, mistificações, né? Este engano, mas eles enganam a si mesmos. Ou seja, eles não sabem quem eles são, eles não sabem o que eles estão falando. Banqueteiam junto convosco. Aqui é o alerta, olha, esses estão aí dentro, muitas vezes participando das festas da comunhão, da Santa Ceia, né? Estão banqueteando, engodando almas inconstantes. Repare que eles não vão atrair aqueles que são mais antigos, aqueles que são mais firmes na fé, que têm já uma estrutura, mas eles gostam de novos convertidos, eles gostam de pessoas que estão despreparadas, pessoas fracas, os mais fracos. Engodando é a ideia de atrair, é como uma isca para um peixe. Almas inconstantes, pessoas fracas, vamos dizer assim, pessoas inconstantes. Ele se aproveita do quê? Aproveita financeiramente, aproveita maliciosamente, quando ele diz aqui de cativar, né, os outros, e sempre assim com um coração maldoso. Aqui diz exercitado na avareza, não é só avarento, é exercitado. Quando alguém é exercitado em alguma coisa, ele é especialista, ele é hábil na sua ganância. Versículo 15 e 16: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vai fazer uma comparação dos falsos profetas, desses falsos mestres, com Balaão. A história de Balaão está lá em Números 22 em diante. Balaão era um falso profeta. O que aconteceu com Balaão? Ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque estava com medo, o povo de Israel se movimentando, chegando lá próximo. Balaque falou: vamos destruir.
Balaque era o rei dos Moabitas, vão nos destruir. Só que não foi simplesmente chegou lá e falou: Balaão, vai lá e amaldiçoa esse povo. Balaão era alguém que tinha uma intenção financeira. Só vou ler um versículo aqui, Números 22, 7, mais para o final. Levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então tinha um preço dos encantamentos. E aí Balaão ficou numa sinuca, digamos assim. O que eu faço? Eu sei que eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. A única coisa que eu não posso fazer. Mas bem que eu queria esse dinheiro aqui dos encantamentos, né? Eu preciso desse dinheiro aí, vai ser muito bom para mim. E aí ele ia, então foi 3 vezes essa história, né? E Deus falou: não, você não vai amaldiçoar. Ele voltava dizendo: eu tentei lá, mas não deu certo. E aí pelo texto a gente percebe que Balaque quase que aumentava: não, eu te dou mais isso, mais aquilo. Aí ele, tentado pelo dinheiro, ia e voltava. E o texto aqui diz, de 2 Pedro, que recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Um mudo animal, a mula de Balaão, falou. Para você ver que o texto quer mostrar a tamanha insensatez do que o Balaão estava tentando fazer. Como que ele queria ao mesmo tempo amaldiçoar, mas ele não podia, mas ele queria ganhar o dinheiro? O que ele estava pensando da vida? E ele foi refreado. E a história de Balaão não tem um final feliz para ele, né? Ele morreu por causa dessa maldade. E nós sabemos que, mesmo não podendo amaldiçoar o povo, ele deu aquela sugestão a Balaque, que havia uma forma, que para que ele pudesse não ser destruído por Israel, que ele fizesse amizade, que as mulheres fossem lá e seduzissem os homens, e assim ia ficar tudo bem. E nós sabemos, né, que maldade, que isso deu muito mal, né, para o povo de Deus. Mas realmente, digamos assim, funcionou, né, funcionou por mal. E é essa comparação que Pedro faz dos falsos profetas. Pessoas ignorantes, que estão fazendo o impossível, que estão tentando ir contra a verdade, contra a palavra. E o que vai dar para eles? O fim, a destruição. Então, mais uma vez aqui, o versículo 15 falou, né, que amou o prêmio da injustiça. E no versículo 16 fala o castigo e a transgressão, que é o que ele vai repetindo muitas vezes, o que vai acontecer. Sobre essa história, e aí a gente já vê meio geral para a gente concluir, a gente acredito que vamos pensar um pouquinho mais em nosso contexto, né? Porque nós podemos não ser um falso mestre, mas nós somos tentados a muitas vezes coisas dessa forma, né? Nos afastarmos de Deus. Tem uma história, uma ilustração que diz que um funcionário do banco abordou um jovem contador e perguntou lá em secreto: se eu te der $50.000, você me ajudaria a alterar os livros caixas? E o contador olhou assim: creio que sim, né? Tipo assim, né? Boa proposta. E aí disse que o funcionário lá o alto funcionário do banco falou: mas e se eu te der $100? Aí ele: creio que não. Você está pensando o quê? Está pensando que eu sou um ladrãozinho qualquer, né? Aí a gente já sabe até o final dessa história, né? O alto funcionário disse: não, um ladrãozinho você já é, né? Eu só quero saber qual é o seu preço. Porque ele aceitou os 50 mil, mas não aceitou os 100. Qual que é o preço? E aí essa é a ideia, né? Qual que é o seu preço? Então Balaão ficou meio indeciso. Aumenta o preço? Eu vou tentar.
Eu estou fazendo uma insensatez, mas eu vou tentar. Qual é o preço? E junto dessa, tem uma outra ilustração que eu acho que é bem conhecida, mas eu nunca tinha pensado e aplicado nesse mesmo contexto. Aquela ilustração dos macacos lá, diz que na África, eles inventaram uma forma de capturar macacos. Pegavam uma cabaça e faziam um furo do tamanho da mão, da pata, né? Na mão não, da pata do macaco, e enchiam de nozes lá. E amarrava numa árvore. À noite o macaco colocava a pata dentro da cabaça para pegar os nozes, e aí descobre que não consegue puxá-la para fora. E claro que ele não poderia soltar as nozes. Ele poderia soltar as nozes e tirar a mão, mas claro que ele não faz isso, porque a sua intenção é pegar aquilo. Ele acaba sendo capturado pela sua própria cobiça. Esse animal irracional, muitas vezes somos nós. Nós sabemos que nós não podemos ter essa salvação, digamos assim, e ao mesmo tempo segurar o pecado, segurar aquilo que não é de Deus. Mas quantas vezes é difícil soltar, né? Então a cobiça te faz, mesmo sabendo que você está errado. Qual a aplicação para os profetas aqui? Os falsos profetas, eles, de certa forma, eles sabiam na teoria o que era certo, mas eles insistiam na sua irracionalidade, na mentira, e dela não soltavam. Só que por isso eles encontraram a destruição. Então a gente vê nesse texto alguma dúvida que pode ficar sobre quem são esses apóstolos, que eram gente que deixou, né, era convertido, que desconverteu, né? A ideia é que não, a ideia é de alguém que fez a sua profissão de fé, mas nunca se converteu, e em um momento ele se rebelou contra a verdade, e assim ele queria levar outros contra a verdade. Mas nós sabemos que quem age assim, cedo ou tarde, né? O momento vai vir e será assim penalizado contra essa verdade, né? Contra essa maldade, essa mentira que está realizando. A partir daqui, irmãos, nós vamos deixar para a próxima semana, mas o versículo 17 em diante fala a respeito de como eles prometem uma coisa que não podem assim oferecer. Eles prometem, a falsidade sempre se cai nessa ideia, né, de você prometer uma coisa que você não pode cumprir. E que a gente possa sempre, né, irmãos, ser levados à verdade, buscar a palavra, que a gente possa sempre ficar atento, que a gente possa talvez instruir aqueles que estão sendo levados por doutrinas, por mensagens tão pequenas, tão vazias, por falsas igrejas, e que Deus nos abençoe para que a gente possa sempre ser uma igreja verdadeira e sempre cumprindo o papel, né, trabalhando, fazendo o melhor, mas sempre tendo a verdade, né, como um princípio. Então vamos terminar, vamos fazer mais uma oração, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, somos gratos a Ti, ó Deus, pela igreja do Senhor, pelo cuidado do Senhor, ó Pai, para conosco. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos ajude para que nós possamos cada dia mais, ó Deus, sermos fiéis à Tua palavra, à Tua verdade. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelas instruções que sempre ouvimos, e que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, a nossa cidade, o nosso país, levantando pastores, líderes fiéis, ó Deus, igrejas fiéis, ó Deus, a Teu Evangelho, e colocando no coração das pessoas também, ó Deus, o desejo de ser atraídos pela verdade, ó Deus, que ninguém possa se contentar com o Evangelho mentiroso, com uma falsa, ó Deus, posição, mas que possamos todos buscar a Tua verdade, ó Deus, Tua palavra. Obrigado por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oramos em nome de Jesus. Amém.